Olá, muito boa tarde para você que já está ligado aqui na telinha da TV Cachoeira para acompanhar o NT Sul de hoje. Confira os destaques desta quinta-feira, 9 de dezembro. Réus do caso Kiss começam a depor em julgamento. O primeiro deles foi Elisandro Sport, proprietário da boate. Eu virei um monstro de um dia pro outro, cara. Eu fui preso. Eu sei que morreu gente. Eu tava lá. Ninguém me falou. Eu tava lá. Eu tava lá, cara. Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Gabriela Belo sobre a situação da Ponte do Fandango e a balsa Deusa do Jacuí, que segue parada. Asfaltamento da rua Davi Barcelos, desde a rua Otto Mernac até a rotatória das 5 esquinas, é confirmado. Governo gaúcho anuncia reajuste de 32% no salário do magistério, mas para os aposentados o aumento fica em torno de 6%. No quadro Dia de Terapia, o assunto é um transtorno chamado distimia. A pessoa que é distímica é aquela pessoa que ela está o tempo inteirinho brigando dentro de casa. Ela não está sempre feliz, ela está sempre agressiva, sempre irritadiça, sempre batendo de frente com todo mundo. E esse transtorno, ele é um transtorno muito difícil porque ele mexe com a harmonia familiar. E além das notícias, o NT Sul mostra também aqui a sua opinião, o seu recadinho. É só você mandar para o nosso WhatsApp no número 51997697129. Ou então, comentar na nossa transmissão ao vivo em facebook.com/TV Cachoeira. Participe, o NT Sul está começando agora. Pois é, o feriado passou e aqui em Cachoeira do Sul a gente continua com problemas ainda para acesso à cidade. A Ponte do Fandango até tem atualizações já sobre a obra de manutenção, já que as vigas racharam, o DENIT está realizando uma obra. Daqui a pouquinho a Gabriela Belo vai estar ao vivo com a gente aqui para contar detalhes sobre a previsão que o DENIT está dando para que a travessia pela Ponte do Fandango, ao menos para veículos leves, possa estar liberada em ambos os sentidos. Porque para veículos pesados vai demorar, é possível que antes de uma reformulação, remodelação, quase que uma nova ponte sobre a velha ponte, antes que esse serviço seja feito, talvez esse acesso nem seja liberado. Enquanto isso, tem toda uma expectativa em relação à balsa para a travessia do rio Jacuí. Por enquanto, a balsa também segue parada e já já a gente vai trazer os detalhes e alguma previsão para você que está em casa, muita gente querendo viajar, se organizando em relação às suas logísticas, muitos produtos entrando e saindo ao município neste fim de ano. Daqui a pouquinho, todos os detalhes para você. Bom, e a gente atualiza agora sobre um dos casos mais delicados do judiciário aqui do Rio Grande do Sul, o julgamento do caso Kiss. A noite de ontem foi marcada pelo primeiro depoimento de um dos réus do caso Kiss. Elisandro Calegaro Sport, proprietário da boate, contou em detalhes o que aconteceu na noite do dia 27 de janeiro de 2013. Aos prantos, o atual comerciante revelou não aguentar mais a pressão que sofre desde a tragédia. Outros 3 réus serão ouvidos hoje. O julgamento do caso Kiss está se encaminhando para a reta final. Antes do primeiro réu ser questionado, uma das testemunhas mais aguardadas, o ex-prefeito de Santa Maria, César Schirmer, contou como foi os últimos anos pós-tragédia. O político afirmou que a prefeitura foi o órgão mais investigado na época. Pressionado por estar no júri como testemunha e não como réu, Schirmer alega não ter culpa na tragédia que matou 242 pessoas. Havia um esforço desde o começo no sentido de falta mais gente no julgamento, que é hoje, né? Isso eu ouvi até semana passada várias vezes. E todo tempo, faz 8 anos que eu ouço isso. Nunca era especificamente quem. Não, é sempre assim. Era assim, falta mais gente para ser julgado, falta não sei o quê. Desde o começo. E desde o começo eu ouço insinuações que eu deveria estar aqui, não como testemunha, estou aqui como testemunha, que eu deveria estar aqui como réu. Não fiz nada, doutor. Nada, absolutamente nada que pudesse comprometer a mim. E nenhum servidor da prefeitura agiu de tal forma que tenha contribuído para o que aconteceu naquela noite, que foi um incêndio. Apenas isso, um incêndio com vítimas fatais, e eu lastimo muito tudo que ocorreu. No final da tarde e início da noite de ontem, foi a vez de Elisandro Sport, o Kiko, proprietário da boate, o primeiro réu a depor. Muito emocionado,
O atual comerciante afirmou não aguentar mais a pressão de quase 9 anos pós-tragédia. Em seu depoimento, Elisandro disse que não autorizou a banda Gurizada Fandangueira a utilizar artefatos pirotécnicos. Não tem explicação isso aí. Querem me prender, me prendam, eu tô cansado, cara. Eu sei que perderam gente e tal. E os caras, eu perdi um monte de amigo, cara. Eu perdi funcionário. Vocês acham que eu não tinha amigo lá? Que eu não tinha, eu acho que eu ia fazer uma coisa dessa, cara. Eu acho que o Marcelo ia tentar apagar o troço. Se ele quisesse matar alguém, cara. Sabe? Desculpa. Eu acho que o Luciano, cara, por que eu ia fazer isso, meu? E não é fingimento, cara, eu não aguento mais, cara. Eu tava tremendo, cara, eu não sabia. Eu tava sem ar, eu tive que ir lá pegar ar pra dar esse depoimento. O que eu vou fazer, cara? Entendeu? Eu não quis isso, eu não escolhi isso. Desculpa de coração, porque eu tenho que me conter, mas não tenho mais, eu não aguento mais, cara, eu não aguento mais. Eu virei um monstro de um dia pro outro, cara, eu fui preso, eu sei que morreu gente. Eu tava lá, ninguém me falou, eu tava lá. Eu tava lá, cara. Os depoimentos foram retomados na manhã de hoje com o pronunciamento do produtor da banda, Luciano Bonilha Leão. Esses pais não têm mais o carinho. Uma coisa que sempre tive comigo, o bom dia. Não é porque tu ser pobre que tu não vai ser educado. E esses pais estão legítimos de lutarem por justiça pelos filhos deles. Mas eu digo, assim, hoje eu estou sentado aqui e eu tenho a minha consciência muito tranquila que não foi o meu ato que causou essa tragédia, que tirou a vida desses jovens, mesmo eu sabendo que eu sou inocente, sou uma vítima. Se, para tirar a dor dos pais, eu estou pronto, me condene, mesmo eu sabendo, mas que tire a dor dos pais, mas que não seja simplesmente uma injustiça que está acontecendo comigo. Situação muito triste e lamentável, né? O caso Kiss ainda é uma ferida exposta, uma ferida aberta para a sociedade gaúcha, especialmente aqui para a região central de Santa Maria. Tantas famílias enlutadas com esse caso trágico que vitimou mais de 200 pessoas. E agora, portanto, o julgamento para investigar as devidas responsabilidades e as punições ou absolvições para aqueles que estiveram diretamente envolvidos nesta tragédia. O Supremo Tribunal Federal confirmou ontem a decisão que estende até 31 de março de 2022 a proibição de despejos e reintegrações de posses contra famílias vulneráveis. Até o momento, 7 ministros seguiram o voto proferido pelo relator, ministro Luiz Roberto Barroso, que na semana passada estendeu o prazo até março do ano que vem e estabeleceu que a medida vale para imóveis rurais e urbanos. A decisão foi motivada por uma ação protocolada pelo PSOL e entidades de direitos humanos. No entendimento do ministro, a existência de 123 mil famílias ameaçadas de despejo no país justifica a excepcionalidade da decisão. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou ontem uma nova alta da Selic, a taxa de juros de referência para o país. O Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa Selic em 1,5 ponto percentual para 9,25% ao ano. O aumento ocorre diante da inflação elevada, apesar da recessão econômica no país. O mercado já esperava o aumento, o 7º consecutivo no ano e o 2º desta magnitude depois da alta de outubro. Dessa forma, a Selic situa-se em um nível que não registrava desde meados de 2017. O Banco Central iniciou o ciclo de altas em março. As estimativas do mercado para a inflação ao final deste ano estão acima dos 10%. Você conhece alguém que está sempre de mau humor e só vê o lado ruim da vida? Só aquilo que há de negativo? Pois é, isso pode ser um transtorno. Quinta-feira, aqui no Telejornal NT Sul, é dia do quadro Dia de Terapia com a Lisiane Homerich, que sempre traz dicas importantes para o bem-estar, para a plena saúde psíquica, mental, para a gente cuidar bem das nossas emoções. E hoje ela fala sobre um transtorno chamado distimia. Veja só. Oi, pessoal. Hoje no Dia de Terapia, a gente vai falar sobre mais um transtorno que ele é muito popular e
Agora falando, vocês vão identificar que ele aparece muito dentro das famílias e é motivo de muitas discórdias familiares, de muitas brigas, que é a distimia. Mas exatamente o que é a distimia? Ela é uma variação da depressão, uma forma de depressão que se manifesta basicamente na irritabilidade. A pessoa que é distímica é aquela pessoa que ela está o tempo inteirinho brigando dentro de casa. Ela não está sempre feliz, ela está sempre agressiva, sempre irritadiça, sempre batendo de frente com todo mundo. E esse transtorno, ele é um transtorno muito difícil porque ele mexe com a harmonia familiar. Quando a gente tem um distímico dentro de uma família, essa família está sempre empolvorosa, porque nunca sabe como é que vai agradar ele, como que vai conversar com ele, o que vai fazer para que ele se sinta um pouco melhor, um pouco mais tranquilo, um pouco mais feliz. Só que ele não vai se sentir tranquilo, ele não vai se sentir feliz, ele não vai se sentir organizado, porque na realidade ele tem um transtorno que se manifesta dessa forma, com muita irritação. Então é aquela pessoa que já levanta de manhã negativa, intranquila, ela não acha uma tranquilidade, ela não acha no dia nada bom para ela seguir o dia para frente, tudo que ela faz ela reclama que deu errado, tudo que ela vai fazer futuramente não adianta fazer porque não vai dar certo, e isso de certa forma contamina o ambiente familiar. Não tem como viver dentro de uma casa com uma pessoa que apresenta esse tipo de comportamento. Inclusive, muitas separações são efetuadas a partir desse tipo de comportamento, porque você sabe, ninguém é obrigado a conviver com uma pessoa que nunca está feliz, que nunca sabe o que quer, né? E que não quer se tratar. Normalmente as pessoas, quando elas são distímicas, elas têm muita dificuldade de entender que são distímicas e buscar um tratamento. Normalmente diz, eu sou realista, eu sei que isso vai acontecer, por isso que eu estou falando, eu não sou doente, mas eu sei que isso vai acontecer dessa forma, porque comigo tudo acontece assim. E não é verdade. Ela não tem condições de se organizar para poder entender que na vida constantemente a gente está girando entre coisas boas e coisas ruins. E é preciso achar um ponto de equilíbrio. A gente precisa saber administrar as coisas ruins que vêm na nossa vida e sentir que as coisas boas que vêm, elas servem de certa forma como uma compensação. Qual é o tratamento para esse tipo de transtorno? Primeiramente, é o mesmo tratamento do comportamento depressivo, né, que é um tratamento medicamentoso com o médico que vai tratar com antidepressivos ou com ansiolíticos. Paralelo a isso, a gente sempre indica uma terapia, porque como eu falo para vocês, o tratamento medicamentoso, ele ataca o sintoma, mas ele não atende a raiz do problema. E a gente muitas vezes precisa entender por que aquela pessoa está apresentando esse tipo de comportamento. O que levou ela a desenvolver uma depressão que se manifesta através de um comportamento distímico. Então, essa busca pelo que gerou essa depressão é muito importante, porque a gente vai lá na origem do problema, trata, e a pessoa então identifica o que manifestou essa depressão, consequentemente o que manifestou esse comportamento negativo e possa então tratar. Mas isso, pessoal, tem que ser tratado sempre muito rápido, porque como eu disse para vocês, é impossível para uma família viver harmoniosamente com um distímico dentro dela. Não tem. Essa família está sempre alvoroçada, essa família está sempre infeliz, está sempre em pé de guerra, está sempre brigando. Porque o distímico, ele não consegue deixar ninguém em paz. Como eu disse, não é porque ele quer, é porque ele apresenta um transtorno. Então é preciso a gente olhar as pessoas que convivem com a gente, nossos amigos, nossos parentes, nossos familiares e observar se aquela pessoa está sempre irada, sempre irritada, sempre negativa, poder pensar se ela não está apresentando um comportamento depressivo. Afinal de contas, o nosso papel também é de observar o outro e poder, sutilmente dar um toque para que esse outro possa, então, buscar um tratamento para poder ter uma qualidade de vida melhor. Até a próxima, pessoal! Aí estão, boas dicas da Lisiane Omerich, né? Claro que coisas ruins acontecem, que bom que a gente só tivesse boas informações, só boas notícias na vida da gente. Agora, por outro lado, também, apesar daqueles momentos negativos, você viver de mau humor o tempo inteiro,
Ninguém merece, né? Haja paciência para aguentar. Então, aquele toquezinho para algum familiar, ou para a gente mesmo em algum momento, quem sabe, quando também estejamos no sentido desta maneira, também é sempre válido para a gente ter um outro olhar, ou até se precisar buscar ajuda, que assim seja, em nome da boa convivência. Bom, nós vamos agora atualizar informações sobre a Ponte do Fandango e da Balsa Deusa do Jacuí, aqui em Cachoeira do Sul. A gente vai conversar ao vivo agora com a repórter Gabriela Belo para saber como estão os trabalhos na ponte. Como eu comentei aqui na abertura do jornal, a estrutura está em obras, porque em outubro um dos vãos rachou e ela precisou ser totalmente interditada, mas agora veículos leves estão autorizados a passar. E aí, Gabi, tem novidade, previsão para que a ponte seja liberada em ambos os sentidos? Conte tudo para a gente. Boa tarde. Olá, Nunes. Boa tarde para ti, boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Então, essa é a resposta aí que todo mundo quer. Nós vamos precisar refazer aqui o contato com a Gabi, o sinal de internet está ruim, mas daqui a pouquinho a gente já traz aqui as informações atualizadas sobre Balsa, sobre Ponte do Fandango. Enquanto isso, a gente vai atualizando aqui informações sobre a 52ª semana de Cachoeira, que segue em andamento com várias programações e nós vamos ver o que tem programado para hoje e também para amanhã de manhã. Deixa eu verificar se nós já temos condições de colocar na tela. Já está aqui programação da 52ª semana de Cachoeira. Então, quinta-feira, hoje, dia 9, tem seminário sobre enfrentamento da Covid-19 na região centro do Rio Grande do Sul. O local é o Salão de Atos da Sicredi, Rua Saldanha Marinho, 825. O horário começou já às 8h30 da manhã, vai até às 4h30 da tarde. Recebimento de doações de brinquedos, distribuição de material da educação ambiental. O local é o Zoológico Municipal, o horário das 8 até às 18 horas. Nós temos aqui mais duas telas. Vamos passar para a próxima aqui, ver as próximas informações sobre a 50ª semana. Aqui está. Então vamos adiante. Ainda hoje, visita guiada à árvore de Natal, local Zoológico Municipal, do dia 8 até o dia 12 de dezembro, então a programação que segue. O horário é sempre das 6 da tarde, das 18 até as 8h30 da noite. Tá aí uma atividade bem bacana, né? No zoológico, para quem tem criança, quer visitar, certamente uma boa pedida para as atividades de Natal dentro da semana de Cachoeira do Sul. Casa do Papai Noel e dos Ajudantes do Noel, apresentação Marista Rock, banda e vocal. Local em frente ao Bar América, horário às 6 horas da tarde, bem no centro aqui de Cachoeira do Sul. Local que já está devidamente ornamentado, com a cara de Natal, bem no centro de Cachoeira do Sul. Por último, ainda aqui dentro da programação da 52ª semana de Cachoeira, na sexta-feira tem sorteio de cestas com itens de produtores da Feira Livre Municipal e o local vai ser a própria Feira Livre, né? Feira Livre Municipal, o horário às 9 horas. E aí a programação da tarde de sexta a gente traz amanhã, estamos atualizando diariamente aqui para você estas informações. Bom, por falar na semana de Cachoeira, né, já que ontem foi dia de celebrar um pouquinho sobre Cachoeira do Sul, foi feriado municipal, já quero convidar você a participar, a fazer parte aqui da nossa programação. Tem um local bacana de Cachoeira que é marcante para você? Que história de Cachoeira do Sul foi mais marcante para você nesse ano de 2021? Aquele local especial, um ponto histórico, um ponto turístico que mais chamou a sua atenção. Mande foto para a gente. Quem sabe de uma visita que você fez aqui à cidade, se você nos acompanha de fora, porque daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade e a gente quer mostrar aqui as fotos, o seu recado, aquilo que você tem de percepção sobre a nossa querida cidade de Cachoeira do Sul. Para mandar foto, ou vídeo, ou áudio, o WhatsApp é o 51 99769 7129. Vou repetir para você, 51 99769 7129. No Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Vou dar uma passadinha aqui pelo Face. O Rogério Santos Pasqualin está comentando sobre essa situação da Boate-Kiss, o julgamento, o júri que está em andamento, e ele diz: que teste para o judiciário? Será feito justiça nesse plano? Tenho certeza que não, diz ele. É uma situação realmente muito grave, algo como a gente, aqui no Rio Grande do Sul, realmente nunca viu. É difícil ter, inclusive, posicionamento, opinião sobre tudo isso que acontece. Fato que
A justiça tem que ser feita, dentro daquilo do que o Código Penal aponta, né? As pessoas que estão ali envolvidas estão buscando a sua defesa perante a lei. Por outro lado, familiares, enfim, profundamente abalados, ainda revivendo a dor desta tragédia que abalou o Rio Grande do Sul. Obrigado aqui ao Rogério pela mensagem. A Jurema Barcelos está com a gente, a Carmen Moraes, a Mara Regina Melo Belo, mandando aqui um abraço para todos do Telejornal. Mara, obrigado pela sua participação, uma ótima quinta-feira aí para você. A Ana Rodrigues, sou de Cachoeira do Sul, mas estou morando em Criciúma, mas sempre ligada na NT Sul. Obrigado, Ana, pela sua participação. Abraço para os nossos queridos amigos em Criciúma, Santa Catarina. A Silvia Lopes também está mandando recadinho. O Paulo Daniel Moisés Zilman está com a gente. A Aline Bueno também. Dizendo que, chamando aqui, inclusive, qualificando as pessoas que estão sendo julgadas no caso Kiss. Aline, obrigado pela sua participação. Daqui a pouquinho a gente traz mais recadinhos aqui. Vai mandando o seu recado, já a gente põe no ar e já a gente volta também com informações da Gabriela Belo. Agora eu espero que sim, né, com a devida conexão, para trazer todos os detalhes sobre Ponte do Fandango e a balsa, uma história que já leva bastante tempo aqui em Cachoeira do Sul. A seguir, você confere a previsão do tempo para Cachoeira do Sul e ainda asfaltamento da Rua Davi Barcelos, desde a Rua Otto Mernac até a rotatória das 5 esquinas, é confirmado. O governo gaúcho anuncia reajuste de 32% no salário do magistério, mas para os aposentados, o aumento fica em torno de 6%. É na volta do intervalo. Não saia daí. NT Sul já de volta ao vivo. Boa tarde para você que está em casa. Obrigado pela companhia com a gente. Na hora do almoço, aqui na telinha da TV Novo Tempo. Você que está em Cachoeira do Sul, se ligando através da TV aberta, assim como em outras regiões do país. Obrigado pela companhia. Ou você que está nos acompanhando pelas redes sociais, pelo canal do YouTube, pela nossa página do Facebook. Vai participando por aí, nos ajudando a fazer o Telejornal NT Sul com o seu ponto de vista sempre apurado sobre os fatos do dia. Bom, vamos então atualizar informações sobre acesso à Cachoeira do Sul, Ponte do Fandango, Balsa Deusa do Jacuí. Começando aqui mais uma vez, perguntando para a Gabi, agora sim, conexão refeita, sobre Ponte do Fandango. DENIT atualizou informações, Gabi, para quando está prevista a liberação da ponte em ambos os sentidos? Olá, Daniel, boa tarde para ti, boa tarde a todos que acompanham o NT Sul. Então, né, tentativa nova aqui nossa para essa entrada ao vivo. As informações sobre a questão da Ponte do Fandango aqui em Cachoeira do Sul, que já teve essa travessia, trânsito totalmente interrompido, mas agora opera apenas com uma pista, tem uma sinaleira lá para coordenar o trânsito. Então, as informações que a gente vai atualizar para o pessoal de casa, como você acabou de perguntar, é sobre quando o trânsito será liberado. Bom, o DENIT enviou uma nota para a imprensa informando que até o final do mês as obras lá estarão completamente, prontas para liberar as pistas, as 2 pistas para o trânsito de veículos leves. Atenção, apenas para veículos leves. Isso é até o final do mês. Hoje de manhã a gente teve por lá, o cinegrafista Hermes Michels foi comigo, a gente registrou o trabalho do pessoal do DENIT lá, então, que está trabalhando nessa questão aí do problema de fissura, e também fazendo esse estacamento. 4 pilares para escorar o vão que apresentou a fissura foram concluídos já estão nessa parte da obra, já foi entregue pelo DENIT. Também já finalizou a questão da escavação das estacas e atualmente eles trabalham, segundo essa informação aí, na armação dos blocos de fundação que vão sustentar os pilares que darão apoio às vigas existentes da ponte. Aí, só com a conclusão deste trabalho é que o trânsito vai poder ser liberado nas 2 pistas, como eu acabei de salientar, para apenas veículos leves. Já o trânsito para veículos pesados, que são os caminhões, esse trânsito ainda não tem previsão nenhuma de parte do DENIT. A gente, inclusive, preparou aí um VT para salientar novamente a questão das rotas alternativas, que são os caminhos alternativos recomendados pelo departamento. Vamos conferir. Para quem sai de Porto Alegre com destino à Cachoeira do Sul, a orientação do DENIT é seguir pela BR-290
ir até a BR-471 em Rio Pardo, depois em Santa Cruz do Sul, seguir pela RSC 287 até Novo Cabrais pela BR-153. Já para quem está em Cachoeira do Sul e pretende ir até a fronteira oeste, a orientação é sair pela BR-153, seguir até a RSC 287 em Novo Cabrais e em Santa Maria pegar a BR-158 e retornar a BR-290 em Rosário do Sul. Quem sai de Cachoeira do Sul e vai para o Porto de Rio Grande deve ir até Santa Maria e pegar a BR-392. Lembrando que estas são as rotas alternativas recomendadas pelo DENIT. Ou seja, transtorno grande para quem precisa transportar mercadoria, caminhão, ônibus, enfim, aqui para Cachoeira do Sul. Bom, nós estamos ao vivo aqui com a Gabi está aí na margem do Rio Jacuí, pertinho da balsa, né, fim da Rua Moron. E essa balsa, Gabi, vai funcionar? Tem previsão? Já começou a operar? O que a gente pode atualizar de informação? Então, Nunes, ontem fez um mês que a balsa está aqui, estava de mêsversário ontem, ela está aqui atracada, tá curtindo as águas calmas do Rio Jacuí. Está em férias em Cachoeira do Sul, né? Um mês já. Hoje pela manhã eu procurei o senhor Adroaldo Couto, ele que é o proprietário da balsa, né? Que nesses 30 dias foram apenas 3 dias de operação. Ele que está trazendo, né, pedras rachões, como a gente falou, e a gente vai ouvir aí o que ele falou. Notícias bem ruins. Vamos conferir. Qual é que é a situação? Existe previsão de retomada dessa operação? Olha, na realidade, a previsão, essa semana eu sei que não vai funcionar. A gente já está tentando, né? Mas está muito complicado, o rio muito seco, estamos alongando mais o atracadouro, mas não sei se vamos chegar até, eu estou até sendo pessimista, assim, achando que nem sei se vamos chegar a operar agora no verão, tá? Já trabalha com a possibilidade de levar a balsa embora, retornar para Taquari? Não, porque não tem água para levar embora também, né? É obrigado a ficar aí até chover e o rio encher para trazer embora. Outra dúvida é sobre a questão da regulamentação da operação ali da Deusa do Jacuí no rio. Como é que está essa questão de papelada, de autorização? Tá tudo em dia. Como é um caso emergencial, é de competência da prefeitura. E a prefeitura já me deu a autorização. Então, estamos em dia. Quando é uma travessia que não é emergencial, como é o meu caso aqui em Taquari, até 1990 era regulamentada pela antiga Sunaman, que foi extinta. Aí de 1990 para cá é pela Argergs. Então aqui que a Argerg, a tarifa aqui é regulamentada pela Argergs. Aí não adianta a gente querer encaminhar para a Argerg porque é temporário, leva muito tempo para fazer todo o cálculo tarifário. Então, fica a critério da prefeitura, que é um caso emergencial, e a prefeitura já tomou as providências e já me deram autorização para a operação. Que situação, hein? A balsa ela tá aqui, tá atracada. A gente chegou a registrar na semana passada ela fazendo a travessia de uma máquina agrícola, né, aqui em Cachoeira do Sul. É lamentável essa situação toda. O empresário que trouxe a embarcação para cá com o objetivo aí de conseguir fazer com que esses caminhões, veículos pesados, pudessem fazer a travessia pelo rio nesse período, então, em que o trânsito para esse tipo de veículo está interrompido. É lamentável essa situação toda, né? Mas ainda sobre a questão da operação da balsa, né? A gente acompanhou o proprietário falando e dando a certeza que ele tem a autorização para essa operação, mas ainda na terça-feira eu procurei a ANTAQ, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e é a responsável por regulamentar a operação desse tipo de embarcação. Porque ele falou que ele tem esse decreto, está amparado, né, nessa legislação, nesse documento emitido pela prefeitura. Mas é importante frisar, esse documento ampara pelas questões ambientais da operação da balsa. Há pouco eu falava por telefone com a Juliana Flores, ela que é
então, do departamento, né, jurídico da Prefeitura de Cachoeira do Sul, confirmando realmente essa informação de que esse documento, esse decreto da Prefeitura, ele só ampara ambientalmente. A operação quanto à questão da travessia, isso sim é regulamentado por órgão nacional, como eu falei, e essa balsa que ela está aqui, a Deusa do Jacuí, ela não tem essa liberação. A ANTAC respondeu o nosso questionamento, como eu falei, que foi feito na terça-feira, e a gente vê aí na tela, e eu vou ler aqui exatamente o que diz a ANTAC. Cabe informar que não consta o registro da embarcação Deusa do Jacuí no banco de dados da ANTAC. Consequentemente, não está autorizada a operar aqui em Cachoeira do Sul. Então, vocês devem muito bem lembrar, em 2018, quando a Ponte do Fandango também passava, né, por uma reforma que também teve uma ocasião assim, que a balsa que fazia essa questão alternativa aí para os veículos, né, também não tinha autorização. É lamentável porque a gente sabe que foram 3 dias, né, desses 30, mas quantas pessoas daqui a pouco, se essa operação tivesse em vigor, aqui tivesse funcionando, né, quantas vidas estariam aí em risco. A gente lamenta porque a gente esperava que essa empresa, esse proprietário aí tivesse com tudo em dia. Ele nos deu a certeza, mas a Prefeitura não confirmou essa informação, Daniel. Bom, por hoje as informações são essas, né? Infelizmente, essa indefinição, o pessoal da Prefeitura de Cachoeira do Sul parou agora para almoço, mas uns 15 minutinhos antes do meio-dia eles trabalhavam lá do lado de lá, colocando aquelas pedras rachão, mas agora eles acredito que pararam para almoçar. Então as informações infelizmente não são boas, mas são as que temos nesta quinta-feira. Perfeito, obrigado Gabi pelas informações. Falando aí diretamente da balsa, enquanto isso, prejuízos vão se avolumando para quem precisa fazer a travessia de mercadorias, de produtos aqui para Cachoeira do Sul e fazendo longos desvios, até que se tenha um desfecho sobre o acesso e sobre a resolução da Ponte do Fandango. Bom, é hora da gente saber como vai ficar o tempo aqui em Cachoeira do Sul e também no restante do território gaúcho. Olha só, amanhã o calor fica um pouquinho mais intenso, viu? Vamos ver os detalhes. Quinta-feira, em Cachoeira do Sul, tem sol ao longo de todo o dia, com característica semelhante aos dias anteriores da semana. Mínima 16 graus, máxima 30. Sexta-feira segue com sol e vai ser um pouquinho mais quente, mínima 16, máxima 32. Sábado pode ter um pouquinho mais de nuvens, mas ainda assim com muito sol durante todo o dia e com calor, mínima 19 graus e máxima 30. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Tempo firme em todo o estado gaúcho. No litoral norte, o céu pode ficar encoberto, mas não chove. O sol aparece entre poucas nuvens nas demais áreas do estado. Isso ocorre por conta de uma massa de ar quente que predomina sobre o território gaúcho. De acordo com o clima-tempo, a umidade relativa do ar pode atingir valores críticos na fronteira oeste, onde fica entre 20% e 30%, e esse índice é considerado de atenção por oferecer riscos à saúde. A recomendação é de que se evite exercícios físicos ao ar livre entre as 11 horas da manhã e as 3 da tarde, permanecer em locais protegidos do sol, aqueles que podem, além de consumir bastante água. Vamos ver as temperaturas máximas? Em Porto Alegre, 28 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 35. Na região norte, em Passo Fundo, 29. Em Santa Maria, na região central, 31. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 24 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 28 graus. E a gente atualiza agora os números da Covid-19 aqui em Cachoeira do Sul. Ontem, a Secretaria Municipal da Saúde registrou mais 4 casos confirmados e outros 23 suspeitos. Também foram descartados 17 depois do teste dar negativo e mais 7 estão recuperados da doença. Com isso, Cachoeira soma 11.700 casos confirmados. 75 estão como suspeitos e 12.737 foram descartados até o momento. Os recuperados são 11.458. Já as pessoas que faleceram com a Covid-19 são 212 no total. Os casos ativos são 30 nesse momento. O Rio Grande do Sul recebeu ontem à tarde 132.800 vacinas Janssen enviadas pelo Ministério da Saúde. Os imunizantes devem ser usados na aplicação de reforço. Cachoeira do Sul vai receber 895 doses.
Também devem chegar amanhã de manhã ao município 35 doses de reforço da AstraZeneca para os indígenas, 2.016 doses da Pfizer para a primeira aplicação em adolescentes e outras 1.500 também da Pfizer para aplicação de reforço em adultos. A orientação do Ministério da Saúde é de que quem tomou a vacina em dose única receba o reforço da Janssen em um intervalo mínimo de 2 meses e máximo de 6 meses. Vamos ver mais recadinhos dos telespectadores? Quer fazer o NT Sul com a gente? Corre aí, pegue o celular, mande a sua mensagem, o seu recadinho, sua opinião, seu ponto de vista sobre os fatos do dia, sua foto, seu vídeo. Conte de onde você nos assiste, conte a sua notícia, conte aquilo que acontece onde você está, porque é assim que nós vamos fazendo juntos o Telejornal NT Sul diariamente por aqui, compartilhando, trocando informações sobre aquilo que faz parte da vida da gente. No nosso Facebook, que é a rede social pela qual eu começo aqui a interatividade, facebook.com/TV Cachoeira. Está com a gente o Marcos Vinícius dos Santos, curtindo o NT Sul de Porto Alegre. Alô, Marcos, abraço para os nossos amigos gaúchos de Porto Alegre, nossa querida capital. A Rosa Maria Oliveira está com a gente, ela é de Cachoeira, mas está morando em Florianópolis, mas sempre ligada nas notícias daí e também nas novidades, diz aqui a Rosa. Muita gente, né, aqui de Cachoeira do Sul, no estado catarinense, pelas mensagens que a gente recebe. Obrigado, viu, Rosa, pela participação. Grande abraço aí para você, para toda a sua família. E obrigado por estar aí interligada, de olho nas informações daqui e na telinha acompanhando também aí em Floripa. A Suzana Hernandes também manda aqui o seu boa tarde e eu agradeço pela participação. Bom, vamos para a telinha? Tem recados chegando pelo nosso WhatsApp. O WhatsApp é uma rede bacana porque você pode mandar áudio, pode mandar um vídeo, compartilhar uma foto ou simplesmente escrever o seu texto, se você assim desejar. A gente coloca na telinha também. 51997697129. A Lenise manda mensagem pra gente de Cachoeira do Sul. Olha a sujeira da água de Cachoeira, todo dia isso, uma pura vergonha, diz a Lenise. Gente, parece um suco de maracujá. Até o suco de maracujá seria mais claro, né? Realmente saiu água muito turva aí, muito suja. E essa situação precisa ser normalizada. Lenise, obrigado por compartilhar, né? A gente sabe que tem esses casos aí bem graves, eventualmente a Corsã vem fazendo limpezas, talvez isso possa estar ocasionando, mas tem que ser resolvido, não pode. Você abre a torneira, tem que sair água limpa, potável, água que seja destinada ao consumo, né? Não nessa situação. O Carlos Souza está com a gente de Natal, Rio Grande do Norte. A tragédia da boate de Santa Maria não abalou só o Rio Grande do Sul, e sim o país inteiro. Tinha várias vítimas de outros estados. Os culpados precisam ser punidos, diz aqui o Carlos Souza. Obrigado, Carlos, pela sua participação. Realmente, ele é um caso muito dramático, né? Muito delicado. E agora que a justiça seja feita, a gente está acompanhando, trazendo os bastidores, trazendo os depoimentos que estão sendo feitos. E esse julgamento que ainda vai mais alguns dias, aí no sábado, no domingo, deve ter o seu encerramento, o seu desfecho e as decisões do júri popular para saber quem será punido, quem será absolvido. A Bia Saldanha também está com a gente, hoje com visita, assistindo o NT Sul com a minha comadre, o meu afilhado Matias. Olha aí, vamos ver a foto que a Bia manda pra gente, coisa boa, família reunida, né? Todos juntos e de olho na telinha aqui da TV Novo Tempo na hora do almoço. Grande abraço para vocês aí, Bia, bom almoço para todos, obrigado de coração pela companhia, uma ótima quinta-feira. Bom, daqui a pouquinho tem mais recados, você pode continuar participando, contando as suas notícias, trazendo o seu ponto de vista também sobre aquilo que acontece na nossa sociedade e já já a gente põe no ar aqui. O projeto de asfaltamento da Rua Davi Barcelos, entre a Praça Honorato e a rotatória das 5 esquinas, foi contemplado pelo governo do Rio Grande do Sul. Além disso, ontem o Badesul comunicou ao município que o projeto de pavimentação em direção a Pradosem já foi liberado e que o contrato vai ser assinado nos próximos dias. A solenidade para anúncio do primeiro bloco de municípios contemplados pelo projeto Pavimenta RS foi na manhã de quarta-feira no Palácio Piratini. São 180 milhões de reais praticamente, que servirão para fazer obras em mais de 170 municípios, ajudando a estruturar vias urbanas, acessos a comunidades rurais, aquilo que os municípios elencaram como prioridade. Os municípios menores receberão R$1 milhão, municípios de médio porte R$2 milhões, municípios maiores R$4 milhões,
ajudando a qualificar suas vias urbanas. E em seguida, a gente vai anunciar uma segunda etapa, ainda dentro do mês de dezembro, vamos anunciar mais municípios que serão contemplados também com recursos aí a partir do início de 2022. Diferente de outros projetos onde o governo do estado define o que vai fazer, não, esses projetos, todos eles, foram os próprios prefeitos e prefeitas que escolheram e definiram onde é que vão ser colocados. Então ele realmente atende àquela necessidade maior do prefeito. Agora, dia 14, a Assembleia deve votar o orçamento, né, na Assembleia. Dia 15 nós já começamos a assinar os convênios e já dia 15, 16 de janeiro já começa a ser depositado na conta das prefeituras. Na quarta-feira, o governador lançou e anunciou vários municípios beneficiados já nessa primeira etapa do Pavimenta RS. Cachoeira do Sul não consta nessa lista, mas ao contrário do que parece, Cachoeira do Sul está sim com seu projeto de pavimentação aprovado dentro do Pavimenta RS. E isso envolve um projeto enviado pelo município beneficiando a rua Davi Barcelos, desde a Praça Honorato até a rotatória das 5 esquinas. Secretária Cláudia Scarpari está conosco para nos detalhar um pouquinho mais, secretária. Bateu o susto ou a secretária já sabia que Cachoeira estava inclusa com o seu projeto aprovado nessa primeira etapa do projeto? Boa tarde, Helena. Não houve surpresa nenhuma. A gente, desde o início do lançamento desse projeto Pavimenta RS, a gente se habilitou, a gente foi pessoalmente até Porto Alegre, na Secretaria do Desenvolvimento, teve um contato com o secretário Busato e tentou entender da melhor forma como funcionaria a análise desse projeto e retornou à nossa cidade, Cachoeira do Sul, entusiasmado. Fizemos uma reunião com o engenheiro Jorge e desde então ele começou a elaboração desse projeto que foi solicitado pelo prefeito municipal José Otávio Germano, que o trecho seria a Davi Barcelos, desde a Praça Honorato ali até chegar à rotatória. E desde que me mandamos esses documentos, já fomos comunicados que éramos um dos primeiros municípios a serem analisados. Nunca deixamos de ter contato sobre o passo a passo da análise desse projeto e sabíamos que seriam contemplados 350 municípios. Estamos tranquilos e aguardando, então, o anúncio do nosso município para essa semana que entra. O projeto da Rua Davi Barcelos, desde a Rua Otto Mernack até a rotatória das 5 esquinas, será de 1 km e 150 metros de pavimentação. Dentro do Pavimenta RS, o Estado entra com R$ 968.590 e o município com R$ 170.927 de contrapartida. Secretária, aproveitando a oportunidade, os telespectadores também têm curiosidade por outros projetos já anunciados pela própria secretária aqui no NT Sul, com relação à pavimentação da Avenida Brasil, desde a Sinaleira até a Igreja da Penha, também a questão do projeto de pavimentação em direção a Pradozem. Em que pé estão esses projetos? O prefeito sempre me sinaliza a Secretaria do Planejamento, que o ano de 2022 deve iniciar com muitas obras. E eu acho que vai dar certo. Vamos aqui à pavimentação a Pradozem, que pega aqui a Moron, a Tiradentes e a Liberato ali, que vai mudar a subida dos ônibus ali. E lá na Fenarroz. Nós tivemos várias reuniões com o Badesul, são 5 milhões, 4 milhões para essa pavimentação e 1 milhão para o transbordo na Ferreira. Nós tivemos meses e meses de análise de capacidade financeira, de capacidade de endividamento pelo jurídico e pelos técnicos do Badesul, em Porto Alegre. Passamos em todas as fases, passamos em todas as documentações, apesar de estarmos sem a CRP, o prefeito usou a sua influência política, foi ágil, conseguiu eliminar da CRP, depois estávamos no CADIM, novamente o jurídico da prefeitura e o prefeito foram ágil e conseguiram
porque a gente está em estado de emergência, conseguido sanar essa dificuldade do CADIM e foi concluído que estávamos aptos. Ontem ainda tive um contato com o Flávio Lamel, diretor de operações do Badesul, onde ele disse que hoje está efetivando o contrato e a partir de amanhã está liberado para assinatura. Uma notícia que o prefeito ainda nem sabe, que eu vou passar para ele agora. Em primeira mão, então, para os telespectadores do NT Sul nesta quinta-feira. E quanto ao Avançar Cidades, que acredito que seja o maior projeto de pavimentação da história do município de Cachoeira do Sul, nós passamos também pela análise do Badesul, um raio-x de toda a vida, de todo o orçamento, de todas as certidões. Também tivemos as mesmas dificuldades da CRP, as mesmas dificuldades do CADIM, superamos essa dificuldade. Foi para o STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, onde também tivemos toda uma análise lá em Brasília, passamos pela análise, voltou para o Badesul, agora a negociação está só entre o Badesul e a Caixa dar o aceite para o Badesul contratar. Logo, logo isso deve acontecer seguramente. Esse acredito que a partir de janeiro. Secretária, voltando um pouquinho com relação à pavimentação da Pradosem, em direção à Pradosem, que a secretária anunciou agora que já está liberado, ok? Próximo passo, então, a partir de amanhã, é a questão do processo licitatório. Sim, então logo a gente assina o contrato, a gente já se reúne com o secretário, Léo, da administração, para agilizar esse processo de licitação. E com essas informações que a gente vibra, ficamos felizes aqui por poder trazer para você que vive, especialmente aqui em Cachoeira do Sul, porque essas obras viárias, elas vão fazer muita diferença para a geração de emprego, não é? Para que a gente tenha, quem sabe, um empreendedorismo ainda um pouco melhor. Em se tratando de Pradosem, empresa que assumiu os antigos silos da CESA, um complexo gigantesco que ficou parado por tanto tempo, que volta agora a operar, mas que precisa de melhores condições para que os caminhões possam acessar este local sem ter grandes dores de cabeça, como a gente tem visto por enquanto, tendo que conviver com os paralelepípedos. E você, como é que está vendo esses projetos todos, esses andamentos, pavimentações? Como é que está a sua rua aí? O que você acha que deveria ser prioritário aqui em Cachoeira do Sul? Se você quiser comentar, mande mensagem, viu? A gente gosta sempre de ter a sua opinião também, de saber o que você está pensando. A gente vai trazendo informações e, como eu sempre digo, vamos trocando com você. 51997697129 é o número do nosso WhatsApp para você interagir com a gente. Se quiser mandar uma foto de algo também, fique à vontade, mande aí. Daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui para a telinha justamente para ver o que você está nos dizendo. Gente, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, vai reajustar o salário do magistério gaúcho. A proposta já foi protocolada na Assembleia Legislativa. O reajuste vai ser de 32% na tabela inteira do subsídio para todos os professores a partir de janeiro de 2022. Em reunião com os deputados da base aliada, o governador Eduardo Leite formalizou a proposta de reajuste salarial para os professores em 2022. Será concedido 32% na tabela inteira. O conjunto das medidas salariais agora apresentadas implica em custo anual de R$ 650 milhões. A iniciativa vai ao encontro dos investimentos anunciados pelo governador dentro do projeto Avançar na Educação, trazendo melhores condições para as escolas, tudo isso dentro de um contexto sustentável. Os professores do estado do Rio Grande do Sul vão receber 32% de aumento. Nós vamos dar, na tabela inteira da remuneração, 32% de reajuste. Para os 60 mil professores que estão na sala de aula, que estão nas escolas do Rio Grande do Sul, a gente está falando de um reajuste em média de 22,5%, que vai ser maior do que a inflação desde 2019 até aqui, maior do que a inflação do período do nosso governo.
Um professor que entra no estado para dar aula hoje, entra ganhando R$ 3.000, R$ 3.030, e vai passar para R$ 4.000 essa remuneração. É um avanço importante ressaltar que isso acontece com o Estado pagando as contas em dia, pagando o 13º em dia, né, com a regularidade nos seus pagamentos, sem atrasar pagamentos, ou seja, com muita responsabilidade esse reajuste é dado, porque nós fizemos as reformas, organizamos o Estado e agora a gente tem capacidade de avançar na direção de uma remuneração melhor aí para os professores. Por outro lado, o CEPER Sindicato não gostou do anúncio do governo. O motivo é a linearidade da proposta, que não vai atender os professores inativos. No estado, são mais de 100 mil. Com isso, a média de reajuste dessa categoria será de 6%, sendo que 30 não terão reajuste. Para expor a contrariedade dos professores, o sindicato planeja um ato em frente ao Palácio Piratini, na próxima terça-feira, às 9 da manhã. Segundo a presidente Helenir Schurer, o assunto ainda não está encerrado. E o calendário escolar de 2021 da Rede Pública do Rio Grande do Sul está quase no fim. As aulas vão até o dia 15 de dezembro, próxima quarta-feira. Os dias 16 e 17 de dezembro estão reservados para os exames finais. As aulas presenciais da educação básica nas redes públicas e privadas gaúchas retornam no dia 8 de novembro. Isso foi possível, ou retornaram no dia 8, e isso foi possível por causa do avanço da vacinação em todo o estado e também da queda dos casos de coronavírus. Bom, e nós vamos ver recadinhos que estão chegando aqui dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. E eu já quero fazer aqui um convite especial para você que está nos acompanhando na hora do almoço. Você já conhece o nosso perfil, nosso canal no YouTube? youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Nós estamos já quase chegando a 60 mil inscritos no nosso canal, que é um portal fantástico, com muitos vídeos, com muitas histórias, muitas playlists. Algumas, inclusive, para você se matar de rir aí, se divertir um pouquinho com erros de gravações, tem temas variados, os nossos comentaristas todos, playlists devidamente organizadas. Claro, as reportagens que vão ao ar aqui também estão disponíveis no canal do YouTube. E mais um detalhe, se você gosta de assistir ao telejornal, você também pode acompanhar diretamente pelo canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Se inscreva lá para você interagir com a gente, é mais uma rede importante que a gente tem aqui para facilitar o acesso com você. No YouTube está com a gente a Laura Bartz, mandando boa tarde. Boa tarde, Laura, obrigado pela companhia com a gente. Os amigos da Sul Micros Informática, olha aí, merchan de graça hoje aqui. Quem mais? O Diego Severo Vargas também mandando boa tarde. Obrigado a vocês que interagem com a gente aí no YouTube. Vamos dar uma passadinha agora no nosso WhatsApp. Vem comigo para a tela. Número a gente deixa aqui à disposição para você ir mandando a sua mensagem. Braulina Pullman, de Cachoeira do Sul. Lamentável quando tratam os inativos como se não tivessem as mesmas necessidades que os ativos. A Braulina, claro, está falando sobre o reajuste do magistério do Rio Grande do Sul. Trabalha-se uma vida inteira e depois é discriminado. Sou professora aposentada, diz aqui a Braulina. Obrigado, Braulina, pelo seu desabafo. Quem mais? O Lúcio Chagas. Queremos saber quando vão terminar o calçamento da rua Antônio Gomes de Campos. Pois é, né, Lúcio? O Antônio Gomes de Campos ficou pela metade. Aí tem trecho que literalmente tem só um lado da rua, tem trecho que está faltando, tem que ser finalizado, né? A Catiúcia, coisa boa ver meu colega Rafael andando de novo. Pois é, história incrível que a gente contou ontem aqui no NT Sul e que está disponível lá no nosso site, inclusive no canal do YouTube também. Fátima Regina Rodrigues, maravilhoso espetáculo ontem no ginásio da Fenarroz. Adoramos. Fátima, Daniela e Douglas. Fátima, manda foto pra gente. Programações que fazem parte da Semana de Cachoeira do Sul, que você pode ver, inclusive, no nosso site. O NT Sul está terminando, mas no nosso site você confere outras notícias de Cachoeira do Sul. tvcachoeira.novotempo.com. Amanhã a gente volta ao meio-dia com muito mais notícias para você e eu te espero. Obrigado pela companhia, ótima tarde, fique com a Novo Tempo, até amanhã. Tchau!